Eu vou pegar um ponto que você citou, Rui, que eu achei bem interessante, né? A questão da produtividade no Brasil. Porque é impressionante pensar que a nossa produtividade ela quase não aumentou desde a década de 80. Se você pega alguém da década de 80 e teletransporta para cá, entrou na máquina do tempo, o mundo todo mudou. A gente está falando de uma época onde você não tinha computador, você não tinha smartphone, você não tinha várias das coisas que hoje fazem a economia funcionar. Muitas das maiores empresas americanas não existiam naquela época. E eu queria ouvir de vocês, porque onde alocar capital em 2026, né? A gente falou de cenário, pô, um dólar fraco, um ambiente externo favorável, a gente tem um valuation atrativo aqui e tem uma cara de que a direita pode levar, o que seria melhor para o mercado. Mas vocês enxergam que seria mais um voo de galinha do Brasil, mais um salto de 100% para depois devolver grande parte disso ao longo do tempo? Ou não, a gente tem condições estruturais realmente de se tornar mais produtivo por conta de IA, por exemplo? Sendo que o Brasil está passando por uma mudança também Ou a gente demográfica. vai gastar todo o nosso tempo em Reels mesmo. Ou vai usar a IA para fazer Reels da luta do Vanderlei Silva com o Popó. Para mim tá pago, tá? A IA, eu falei, pô, valeu a pena. Quando eu vi o Reels lá deles terminando a luta em vez de pancadaria dançando Backstreet Boys. Mas enfim, eu queria saber porque o Brasil, como você citou, a gente saiu de uma população de 90 milhões para 220. A gente saiu na década de 50 de uma população urbana de 20 milhões para 180 milhões. Então multiplicou por 9 num período de 70 anos. E quando o cara sai do campo para a cidade, ele produz mais, ele consome mais. Isso foi muito bom para crescimento econômico. Só que não tem migração do campo de novo, ela já aconteceu. E a população agora tende a ficar estagnada e envelhecendo. Então seria só mais um ponto onde está tão atrativo que vai subir, mas depois vai devolver boa parte disso, ou não, agora pode ser diferente devido à revolução tecnológica e o Brasil tem condição de embarcar nessa? Essa é uma pergunta difícil para burro, Bruno, e eu tento manter a cabeça aberta e ver como os fatos novos que vão acontecendo ao longo do tempo para ver como é que a história está se desenrolando. Parte dos problemas de produtividade que o Brasil tem são infinitas razões. Uma delas é que o Brasil ficou meio parado no tempo, principalmente depois da ascensão da China e da Ásia como um todo, que basicamente teve mais competição. Então, a parte industrial do Brasil, o Brasil vive um longo processo de desindustrialização, em parte por causa o Brasil não quis competir. Isso parte do governo fazer uma série de reformas estruturantes. Precisa de um longo período de reformas que, ao longo dos últimos anos, a sociedade como um todo optou por não fazer. Então, no curto prazo, a gente vê um encaixe dos fatores cíclicos que ajudam o Brasil aí pelos próximos 2 a 3 anos. Se tiver um governo seja azul ou vermelho, que decida fazer reformas estruturantes em que, num mundo que constantemente está mudando e que talvez esteja mudando para ser um pouco menos hegemônico dos Estados Unidos, um pouco mais multipolar, onde talvez os Estados Unidos tenham algum tipo de uma nova versão da doutrina Monroe, algo dessa natureza, o Brasil poderia se posicionar de uma forma onde ele consegue fazer negócios com os Estados Unidos e conseguiria continuar fazendo negócios com a China. Esse é um equilíbrio que eu acho que seria bom para o Brasil se a gente fosse por esse caminho. A China chegou num determinado... Quando você olha as superpotências, ela chegou num determinado tamanho em que os Estados Unidos para de ajudá-la e começa a querer bloqueá-la. E isso muda o equilíbrio da ordem mundial. Dentro dessa nova ordem mundial, o Brasil poderia, de alguma forma, ajudar com soluções que fariam a produtividade e a riqueza como um todo melhorar ao longo do tempo. Mas isso é um negócio para mais de 5 anos de duração. Né? Não seria um negócio... É um horizonte de tempo maior do que 5 a 10 anos, na minha visão, pelo menos. Cara, eu sou um otimista com relação a isso, tá? Porque eu sou um otimista com relação a AI. Eu sou um otimista com relação à tecnologia, de modo geral, e eu acho que isso pode... Eu acho que pode ser transformacional no Brasil uma série de questões, tá? Primeiro, o que tem que ser feito no Brasil não é muito difícil de ser feito. A gente tem... até resolver o problema fiscal do Brasil, que parece... É politicamente complicado, mas matematicamente muito simples. Né? O problema fiscal do Brasil é um mix de a gente desvincular algumas questões, né? Tirar algumas renúncias fiscais, né?
logicamente, o exemplo mais claro sendo coisas como Zona Franca de Manaus, não deu certo, vamos admitir isso. Mas, poxa, o Brasil tem 500 penduricários, né? Pessoas jurídicas, PJinhas, você vai ter simples, tem tanta renúncia, dinheiro que é dado a vários setores da economia, industriais, por exemplo, que eu acho que poderiam ser repensados. Então, é mexer em desindexar, tá? Mexer em renúncias fiscais e, infelizmente, deixa eu dizer isso, que infelizmente alguma coisa de imposto tem que ser, talvez tenha que ser pago nesse grande acordo de se acertar o fiscal brasileiro, tá? E não é difícil de ser feito. Agora, vamos falar do lado real da economia, porque todo mundo fala que o problema do Brasil é o fiscal. O problema do Brasil não é o fiscal. O fiscal é uma consequência do problema real do Brasil, que é essa falta de produtividade. Cara, eu estou ficando bem animado com a nova geração. Eu vi recentemente aqui o secretário de Educação de São Paulo mostrando o quão rápido você consegue acertar a educação de um estado, que ele fez no Paraná e agora começou a fazer no estado de São Paulo. São coisas... muita coisa da economia, por incrível que pareça, é feito do ponto de vista micro, né? De baixo para cima, e não do ponto de vista simplesmente macro, de cima para baixo, né? Então, vou te dar alguns exemplos por que eu sou um otimista. Eu sou um otimista porque 3% da força de trabalho brasileiro gera 30% do PIB. São as pessoas que trabalham em empresas multinacionais, tá? O Banco Central divulga um balanço das empresas que têm capital estrangeiro, quantos funcionários tem, quanto gera de receita. Então, você pode calcular o quanto do PIB é gerado por empresas multinacionais e quantas pessoas trabalham nessas empresas. 3% geram 30% do PIB. Quer dizer que a produtividade dessas pessoas é completamente desproporcional ao resto da produtividade do Brasil. Você tem exemplos como a Embrapa e o setor agrário. Se o Brasil consegue crescer, porque você vai dizer assim, poxa, mas isso é capital estrangeiro, então não é o Brasil. Gente, a Embrapa e o setor agrário, eu nasci num país que batata Pringles, aquele pacotinho da batata Pringles, era um prêmio que você tinha. Você guardava aquilo ali como se fosse o anel do poder dentro do teu quarto, porque quer dizer que você visitou o mundo civilizado. Você teve acesso à civilização. O bonezinho do Mickey ali, você teve aquele acesso. Porque o país, para comprar petróleo, tradeava petróleo por frango, era escambo, que a gente não tinha uma divisa. Se você quisesse, você não podia fazer, porque o país no agregado não tinha divisas para poder honrar os compromissos externos, né? Depois do default ali de 1980. Então, mas você tem nesse exemplo a Embrapa, que foi o que gerou essas divisas, tá? A razão que a gente está aqui, além do Gustavo Franco, Pedro Malan, essas pessoas maravilhosas, é a Embrapa, porque as divisas brasileiras, dólares, a reserva que a gente tem hoje, veio do agro, né? E agora está vindo também do petróleo, né? Parte disso veio do minério de ferro, mas veio, na verdade, do crescimento, da gente pegar soja, milho, que eram culturas subtropicais, e transformar em culturas tropicais. Tá? Agora até trigo a gente está plantando no Brasil, por incrível que pareça. Se a gente conseguiu crescer 3%, porque olha só, o que transformou a Coreia do zero ao que ela é hoje, e o que transformou a Austrália no país que é hoje, o que transforma um país subdesenvolvido num país desenvolvido são 30, 40 anos de crescimento de produtividade na casa de 3%. Isso é o que transforma um país subdesenvolvido em desenvolvido. A gente transformou um país subdesenvolvido, que é o Brasil, agrário, em um país desenvolvido em 40 anos, crescendo produtividade de 3% ao ano. A gente fez com capital estrangeiro que é investido aqui, a gente fez com a Embrapa, a gente fez com a Embraer e o ITA. A gente tem vários exemplos no Brasil em que a gente conseguiu fazer isso. Tá? Se a gente conseguiu, e dá para ver eu não me lembro o nome do secretário de Educação de São Paulo, mas ele mostrou que tinha dados que eu não conhecia, do quão rápido você consegue mudar se você tiver realmente um processo para que faça essa mudança. Tá? Eu acho que, eu vi o Rati Júnior recentemente, tá? Eu não o conhecia, eu vi um programa com ele, achei sensacional a cabeça do cara. Tá? Quão rápido ele mudou algumas coisas no Paraná. A verdade é que com vontade, com gerência e trazendo esse processo de baixo para cima, no micro, muita coisa dá para ser feita. E para mim é um processo gradual em que a gente pode fazer isso e eu acho que vai acontecer, tá? A minha percepção é que vai acontecer. Gente, eu não quero, honestamente, vou falar abertamente, eu não quero morar na Europa. Tá? Eu não gosto do que está acontecendo ali. Eu não gosto de ver o que está acontecendo na demografia. Demografia de baixo para cima de cima para baixo 2 pais geram 4 filhos, que geram 8 netos, 16, 32 e vai por aí por diante. Demografia, ao contrário, é igualzinho. Se você pega 2
um casal gera um filho, e depois esse filho tem que encontrar o outro filho de um outro casal, que gera um filho, você faz a PG ao contrário. Você desaparece, a tua população desaparece. Isso para uma sociedade, tipo o ethos de uma sociedade, para a cultura de uma sociedade, para a instituição de uma sociedade, porque o que leva a gente de A para B são instituições. Isso é horroroso, nada pode ser pior. Tem aquele filme, você já viu um filme chamado Child of Man, eu acho que é Filhos do Homem, eu não sei o título em português, tá? Mas de uma sociedade que parou de ter filhos, a sociedade degrada muito rapidamente. Eu acho que é Filhos da Esperança. Filhos da Esperança, Sim. talvez. Clive Owen. Eu vou escrever, a minha carta de demografia vai ser com esse título, mas eu ainda não escrevi ela, tá? Mas eu acho um dos temas mais importantes. Então, eu acho que no Brasil, a gente tem as condições, eu acho que o que o Zé falou, eu volto a falar, eu falo menos profeticamente, mas eu acho que as condições estão presentes. E eu digo assim, eu sempre penso nos meus filhos, tá? Pessoas, Rui, o que você está pensando? Porque se cada um tomar a responsabilidade pelo seu, é o que eu sempre falo, né? O pessoal diz, o Brasil é ruim, tu é bom o suficiente? Tu estudou o suficiente? Se eu te botar com uma pessoa de uma top school americana, você acha que você é equivalente? Você dedica o mesmo número de horas de um asiático para estudar? Se você não está fazendo, querido, não espero que o país mude de noite para o dia. Eu trabalho domingo a domingo.